pastor, eu era jovem. Eu nunca me esqueço de uma experiência que aconteceu comigo. Era novo, estava numa igreja enfrentando muitas dificuldades. Fazia programas de rádio, evangelizava todos os dias, mas a igreja só vivia vazia, né? E não entendia. E um certo dia, uma criança uma menina, mais ou menos aproximadamente uns 13 anos, 12 anos, virou para mim e fez a seguinte pergunta: pastor, por que Deus permite que nós recebemos o não como resposta? Olha a pergunta de uma criança de 12 anos. Rapidamente eu fiquei em 1 minuto, quase, em silêncio, sem nenhuma resposta. E fiz uma rápida reflexão sobre toda a minha trajetória até aquele dado momento. E eu concluí o seguinte: eu virei para ela e respondi: Deus permite que nós recebemos o não como resposta para nos ensinar uma lição de humildade que muitas das vezes deixamos de aprender, que em algum dado momento deixamos de aprender por estarmos desapercebidos. Essa resposta que eu dei para ela não servia apenas para ela, né? Essa resposta que eu dei para ela não era eu, era o Espírito Santo, como se fosse um espelho. Era o Espírito Santo falando por mim e para mim. Eu lembrei também da passagem de Davi, quando o profeta Natan repreendeu a Davi por um erro que Davi havia cometido, né? Um pecado. E o profeta Natan conta para Davi uma parábola, uma história de um homem rico e um homem pobre. O rico tinha vários gados, ovelhas, e o pobre tinha apenas uma ovelha. Então esse homem rico, em um certo momento, ele recebeu uma visita. E naquela época, né, como hoje também, quando você recebe uma visita, quando recebia uma visita, era de costume, naquela época, apresentar um banquete para aquele convidado ilustre. E o que esse homem rico fez? Ao invés de matar um de seus animais, seu rebanho, enfim, e preparar ali o banquete para o visitante, o que ele fez? Ao invés de ele pegar uma ovelha dele mesmo, né, do rebanho dele, ele foi e pegou essa ovelha desse homem pobre, né, para matá-la, sacrificar, enfim, e ali preparar um banquete para o visitante. A Bíblia diz que Davi ficou revoltado, disse para o profeta Natan: olha, esse homem ele tem que pagar, ele tem que morrer. E o profeta Natan vira para ele e fala para ele: olha, esse homem é você, Davi. Moral da história, né? Davi, ele era rei, né? Ele era rei naquele momento. Então, foi a forma que Deus encontrou de falar com Davi, porque às vezes estamos tão envolvidos, né, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, nos consideramos até como se fosse um rei, que não damos ouvidos a nada e a ninguém. E você veja que o que Davi falou estava se refletindo sobre ele mesmo, como um espelho, o Espírito Santo falando com ele mesmo. E foi o que aconteceu comigo nessa experiência, uma criança. E o que eu falei para a criança, na verdade, não era eu que estava falando, era o Espírito Santo falando comigo mesmo, através de mim e para mim. Então, fique com essa reflexão, tá bom? Deus te abençoe mesmo. Até a próxima.